League of Legends, um jogo que um boneco leva slow quando usa uma habilidade e outro que faz isso aqui. Tá, esse não é o foco. O jogo é ruim, nem tenta defender, não tem discussão. Diferente da série inspirada nele. Arcane. Acho que é Arcane. Arcane, uma série animada considerada um sucesso desde o seu lançamento, que conta a história de duas irmãs em um mundo steampunk com lugares inspirados nas cidades europeias do início do século XX, com magia, tecnologia e porradaria. Muita porradaria. Mas Arcane é tudo isso? Bem, pra saber se é boa ou não, eu vou ter que te falar sobre algumas coisinhas de Arcane. E eu vou começar por uma coisinha que eu gosto bastante, E com arte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a animação de Arcane, que é algo absurdo, sem comparação. Tendo um estilo de animação 3D com elementos 2D, feitos quadro a quadro, que deixa tudo mais rico em detalhes e imersivo, o que também ajuda a deixar a composição das cenas uma coisa linda. Achei lindo, Jânio, que achei lindo. Achei lindo. E nessa série você consegue um wallpaper em qualquer momento em que tirar um print. Esse não, mas é sério, é tudo muito bonito. Se você já tava achando muito absurda a mesclagem de 3D com 2D, é porque não sabia que na segunda temporada tem uma cena toda feita com carvão. Sim, tudo isso foi feito com carvão. Uma coisa que é detalhe, mas não pode ser deixado de fora, é a movimentação de câmera, porque também ajuda muito na imersão, trazendo um realismo, como se realmente tivesse um cara ali com a câmera na mão, e em alguns momentos dando uma tremidinha na câmera para simular um movimento de impacto. Uma coisa que não é a movimentação, mas tem a ver com a câmera, é quando ela fica com algo na lente, tipo uma poeirinha agarrada, como se realmente tivessem jogado areia na câmera. Detalhezinhos, coisa que talvez você não perceba na hora, mas que te deixa mais submerso na obra. E eu acho surreal o esforço que é colocado no visual de Arcane. E quem é o culpado disso é a Fortiche, um estúdio de animação francês que estava junto com a Riot desde o começo, e foi ela que produziu o primeiro clipe musical com personagem de LoL. E continuaram com a Riot Games até terem a brilhante ideia de fazerem Arcane. E para saberem como ia ficar, fizeram um teste de animação em 2015, que já era assim. Perto do que vemos hoje em Arcane. Mas antes disso eles nunca tinham feito uma série, só coisa pequena, tipo clipes de música. O que tem muito a ver com o próximo ponto. Arcane tem uma trilha sonora que é um espetáculo. As músicas são essencialmente conectadas com as cenas, pensadas nos mínimos detalhes para serem e estarem naquele momento. Tanto que levaram um tempo para fazer. They've been spending, what, 3-4 years on the music for this show? Like, every TV show, sometimes you get 3-4 weeks for an episode to do music. O que também ficou muito bom, e não é música, mas é som, são os efeitos sonoros, que são tão gostosinhos de escutar que também ajuda na imersão. E é doido pensar que tiveram que fazer um som específico para cada coisinha que aparece. E outra coisa bobinha em Arcane envolvendo música é a presença de mini clips dentro da série.
fazendo mudar o estilo da animação só pra aquele momentinho, mas que serve pra adicionar na história também, mostrando alguma coisa de forma rápida, mas que é importante o suficiente pra não deixar de fora e não deixando a série perder o ritmo. Também é usado pra mostrar o que tal personagem tá sentindo. E aí, tá gostando do vídeo? Se tiver gostando, deixa o like, compartilha pra ajudar o canal. Agora tem um novo botãozinho pra você conseguir me ajudar, o botão de hypar, que ajuda o canal a ter mais visibilidade. É isso, pode continuar. E já que eu comentei dos personagens, então bora pro próximo tópico, que é... Arcane tem personagens que, mesmo sendo secundários ou até NPCs, os que ficam de fundo e aparecem de vez em quando fazendo alguma coisa, ajudando na construção de mundo, que dá a sensação que esse mundo existe, que esse lugar é real. Mas vamos falar de quem realmente importa, os personagens dentro da trama. E eles são complexos, não são simplesmente bons ou maus, todo mundo ali tem suas motivações. Um exemplo é o Silco. Um vilão que tem a mesma motivação do Vander, um cara que é boa pinta e é quem mantém Zaun organizada. E qual é a motivação dos dois? Transformar Zaun em um lugar melhor, coisa que não deu muito certo. E a gente descobre que o Silco e o Vander eram parças, que lutavam pela causa da mesma maneira, até que rolou uma briga. To survive. Friend. E desse momento em diante, o Silco ia fazer de tudo pra conseguir uma Zaun melhor, independentemente se ia morrer nego ou não. Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! E assim ele começou a agir como um verdadeiro vilão. E esse sentimento de ser traído pelo irmão foi o que levou ele a ficar com a Jinx, porque ele se viu nela. E por falar nela... A Jinx tem um amadurecimento enorme durante a série, desde o momento em que ela vira Jinx, depois de explodir geral... Agora deu caralho mesmo, viu? Até onde ela se torna um símbolo de resistência pra Zaun. E nisso tendo momentos em que você odeia ela e outros que você ama. Assim como outros personagens que conseguem te passar várias emoções. Você pode até não gostar, mas consegue entender os motivos daquele personagem. O melhor é que o arco de todos os personagens se conectam de alguma maneira no final, com cada núcleo sendo muito bem construído e aproveitado também, sem deixar nenhuma ponta solta. Mas esse é assunto pra falar sobre a... Como eu disse, é incrível como a Arcane faz todos os núcleos de personagens se conectarem no final. E isso culmina numa batalha contra um grande inimigo em comum. E a Arcane te joga numa montanha russa de sentimentos, te fazendo imaginar o que você faria se tivesse na pele de tal personagem. E é claro, rodeado pela trama familiar da Vi e da Jinx, que atravessam todas as tramas, costurando elas até o final. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre a história pra não dar spoilers, mais spoilers no caso, porque eu quero que você que ainda não viu, veja essa história incrível que é Arcane. E assim como a trama da Vi e da Jinx atravessam a trama de outros personagens, os produtores de Arcane fizeram a mesma coisa ao juntarem uma arte belíssima, personagens incríveis, trilha sonora sensacional e uma história emocionante, que levou a Arcane a ser uma obra-prima. E sim, Arcane é tudo isso. Eu tenho que confessar aqui, Arcane é minha série animada favorita. Mas e você? Já assistiu Arcane e não acha que é tudo isso? Ou você que ainda não assistiu, tá perdendo tempo por quê? Pode falar aqui nos comentários. Até outro dia.